Em um mundo governado pela crueldade, escravidão, ética e moralidade distorcidas, nem mesmo o trono de seu soberano mais temido está a salvo. Eu sou a Pamela e hoje vou te contar a história de Elric de Belniboné, o imperador albino mais poderoso, embora o mais frágil de todos. Embarque comigo na intrigante e sombria HQ O Trono de Rubi, que é considerada, gente, a adaptação mais fidedigna da série de livros do autor Michael Moorcock. Mas antes, já se inscreva no canal e junte-se ao legado da fantasia sombria. A HQ se inicia com um prefácio escrito por Michael Moorcock e logo depois tem um segundo prefácio escrito por ninguém menos do que Alan Moore. Começamos então com a imponente entrada da capital de Belniboné, Inhir. Também conhecida como a Ilha do Dragão, feita de mármore e obsidiana, é aparentemente uma base sólida que sustenta o berço do povo mais impiedoso da história desse universo. Mas parece que isso está prestes a mudar. Vemos aqui mulheres amarradas com objetos de tortura na boca e agulha nos olhos. É assim que os belniboneanos tratam seus escravos. Belniboné é um reino que se alimenta de caos e desgraça, mas não por menos, já que os reis feiticeiros são servos dos senhores do caos. E por adorar esses deuses demônios, submetem o próprio povo à crueldade, à guerra e à morte. Pelo menos era assim até o tempo de Sadric, o pai de Elric. Os belniboneanos também são conhecidos como Mestre dos Dragões. No dorso de uma dessas criaturas, dá pra ver aqui Sadric sobrevoando o reino. Então Sadric chega em sua fortaleza e caminha até o leito onde uma mulher está ensanguentada. O recém-nascido é colocado de lado, já que Sadric só tem olhos para sua amada, que dá pra ver, né, não resistiu ao parto. A morte da esposa deixa o imperador em prantos, só mais tarde que ele vai conhecer o seu herdeiro. A criança lhe traz estranheza logo de cara por ser pálida, feito giz de cera. A ideia de um albino, né, que possui uma saúde frágil ascender ao trono, deixa Sadric atormentado. O único mesmo que saúda, apesar de modo sádico, o nascimento de Elric é o próprio narrador, este que logo iremos conhecer. A quem duvidasse, lá estava ele, anos mais tarde, no trono de Rubi. Elric, filho de Sadric, imperador de Belniboné, rei feiticeiro da linhagem dos Mestres dos Dragões. Dividindo o trono com Elric está Simoril, sua esposa, que também é sua prima. E de modo pacífico, gente, Elric reina e isso deixa seu primo Ircon descontente. Para Ircon, Elric mancha a reputação da família por ser um imperador fraco, doente e empanturrado de poções. Para Ircon, Elric não merecia, na visão dele, o trono de Rubi. A inveja, então, faz com que Ircon desconte sua fúria em uma escrava. E não se contenta em olhar de longe, então ele caminha até o trono de Elric. De modo cínico, cumprimenta o imperador e sua irmã, a imperatriz. E, obviamente, Elric reconhece a bajulação e responde com ironia. A falsidade de Ircon também desperta a raiva Simoril, que manda o irmão falar logo o que quer. Ircon incita o imperador a convidar um dos senhores do caos, Arioshi, que há décadas não visita a Ilha do Dragão. As insinuações provocativas de Ircon fazem com que a imperatriz desça do trono para confrontar o irmão. Simoril continua na defesa de Elric, demonstrando a sua devoção pelo amado, mas as provocações do primo continuam e as intenções ficam mais diretas, dizendo que o imperador, além de os privar das guerras, também os priva do caos. Mas o embate logo interrompido por Divintivar, eu acho que é assim que pronuncia. Ele é um treinador de dragões que traz notícias. Elric então se levanta para ouvi-lo. O treinador de dragões conta que os espiões foram capturados e estão em interrogatório. Elric exige ser levado até os espiões, dando as costas para o primo e o próprio banquete. Atravessam então os salões do palácio. Durante o caminho é revelado que são 3 espiões e que conseguiram atravessar o labirinto de Inhir, que é revestido com magia, e isso deixa Elric surpreso. De repente, o imperador albino para, fatigado, e seu serviçal o aguarda se recuperar. Uma masmorra decadente é apresentada, e no centro desse lugar obscuro está o Dr. Jest, conduzindo o interrogatório à moda belniboneana, né, que é marcada por tortura e mutilação. O doutor também não tem braços, mas de suas costas projeta membros aracnídeos e seus trajes lembram muito um cenobita das obras de Clive Barker.
Segundo o doutor, as memórias dos invasores foram apagadas e a única informação que conseguiu retirar de fato é de que uma frota de navios mercenários está a caminho da capital de Melniboné. O conselho é reunido às pressas para discutir as estratégias de guerra. Elric se afasta, um pouco deles, mas o primo, que também faz parte do conselho, começa a conduzir a discussão. Mas logo, Elric corta as asinhas dele e rebate com um plano muito mais inteligente do que o exposto. Na varanda do castelo, o príncipe Irkon, primo de Elric, contempla a vista de Melniboné enquanto recebe uma visita de um servo. Ali é revelado que ele está por trás do atentado dos mercenários e seu lacaio foi quem fez o trabalho sujo por ele. Tudo isso para provocar o imperador e trazer a glória e o sangue até eles. Depois de se certificar de que o lacaio não deixou pontas soltas, Irkon o empurra do alto do palácio. Enquanto acontece a tramóia de Irkon, Elric está debilitado numa piscina, aguardando os cuidados de sua amada feiticeira Simoril. Simoril já chega, cortando o ventre de 4 escravas virgens e joga os corpos ensanguentados na bacia, a qual Elric se deita. O corpo de Elric é como uma esponja, então ele começa a absorver rapidamente o sangue, ao mesmo tempo que ainda clama por mais sangue. Ele chega inclusive a dizer que precisa de mais oferendas do que os senhores do caos, já que foi ele quem nasceu com sangue amaldiçoado. Em meio aos corpos, ele se trata com carinho. Elric já está mais saudável, então Simoril pede para que Elric seja mais firme com seu irmão e não permita que ele lhe falte com respeito, mas Elric o subestima. Vendo a preocupação da amada, isso cria um clima e o casal tem mais uma demonstração de afeto e se beija na companhia dos corpos. Mais tarde, em seus aposentos, Elric recebe a visita de Divintivar, o treinador de dragões, que traz notícias de que os inimigos os atacarão em algumas horas e seu número é maior do que o imaginado. Elric vê o nervosismo saltar do rosto do experiente soldado e o questiona sobre o que o aflige. Então recebe a resposta de que seu aliado teve um sonho de que o imperador se afundou no abismo. Mas sem temer o pensamento, Elric demonstra não temer o que o destino lhe reserva. Os Melnibonianos vão para a guerra. Irkon pede para comandar a frota, mas Elric nega seu desejo, pois ninguém lhe tirará o prazer de derramar o primeiro sangue, e assim autoriza que os navios se lancem nas águas fluviais do labirinto de Melniboné. Como estratégia, Elric manda que apaguem as tochas do navio, e assim eles navegam na surdina, desejando que o frio e o terror alcancem seus inimigos. Avistam os navios invasores e Elric incita os seus guerreiros a lutar pelo trono, a lutar por Melniboné. A tropa de Elric se prepara, assim como a dos bárbaros mercenários. Arqueiros apostos, feiticeiros concentrados. O maior navio é do imperador, mas isso não intimida seus oponentes. Pelo contrário, ao avistar Eric, os mercenários se sentem mais motivados a escalar o navio para o atacar. Os bárbaros alcançam a proa do navio melniboniano, Elric os insulta e seus inimigos colocam seus machados e espadas em prontidão. Em consequência, o mago guerreiro mostra a todos que tem o sangue melniboniano nas veias e corta algumas gargantas com sua lâmina. O príncipe Irkon demonstra satisfação em ver o imperador em ação. Os adversários logo batem em retirada, Elric os deixa partir, mas o príncipe o provoca dizendo que é fraqueza deixar sobreviventes. E isso faz com que Elric reconsidere a sua decisão. Depois de ver Elric como guerreiro, chegou a hora de vê-lo como mago. O imperador recita o encantamento invocando a ajuda de Pia-Ray, acho que é assim que fala, um dos senhores do caos que governa a parte mais profunda do oceano. Pia-Ray manda seus reforços através de seus mortos. Elric oferece ao deus demônio a alma dos bárbaros, e ele aceita. Então torna-se um horror para os bárbaros, em contrapartida, um deleite para o príncipe Irkon, que vibra, com a demonstração de crueldade melniboniana. Mas chega uma hora em que as forças de Elric se esgotam, então ele decide deixar os comandos nas mãos do primo e se afasta para repousar. Elric está enfraquecido, então ele implora pela ajuda de Simoril, tentando estabelecer de alguma maneira uma conexão com ela, mesmo de longe. Enquanto a chacina se desenrola no navio, Elric se questiona por que, dele ter nascido tão fraco, por que foi fadado à zombaria alheia, o porquê dele ainda estar vivo. Um bárbaro consegue escalar o navio e pega Elric desprevenido.
Ircon percebe que há algo de errado ali. O bárbaro então sentencia Elric à morte jogando do navio, mas Ircon chega bem a tempo e golpeia o inimigo. Ele olha para o mar e vê o primo segurando na corda que o bárbaro usou para escalar. O imperador pede ajuda. Ircon estende uma das mãos, mas... Inspirado em vários destes universos sombrios, né, nós criamos o nosso próprio universo. E se você não conhece Mefroth, ele é um universo que começou nos livros-jogos e que agora a gente vem trazendo para outras mídias. E você pode conhecer aqui um link da descrição para poder saber um pouco mais de como funciona esse universo fantástico. Ircon fecha os olhos para seu primo. Elric é lançado ao mar e afunda no oceano. A tropa de Elric chega e quer saber logo o que aconteceu. Então o príncipe Ircon mente, seu semblante se entristece. E logo ele ordena que retorne à capital de Melniboné, já que o trono está órfão. A tropa retorna. São recebidos pelos lords, entre eles Simoril, e lógico também são recebidos pelos escravos. Ali, Ircon se proclama o novo imperador. No palácio, Simoril vai até o seu irmão, o acusando de assassinato para usurpar o trono de seu marido. Ircon mente na cara dura. Ela o ameaça com uma adaga e ele diz que o trono é direito dele, assim como o direito de escolher a sua esposa. E por fim, o novo imperador ordena que levem Simoril para seus aposentos para que ela se acalme. Nas profundezas do oceano, sussurros despertam Elric, que se vê em meio a águas vivas e estruturas tentaculares. E é um desses tentáculos que levam Elric à superfície, e logo ele reconhece a entidade que o salvou, Stracha, o Senhor dos Oceanos. Questionada o porquê de o salvar, a entidade diz que tem um pacto ancestral com a família de Elric e que não vê a hora do imperador destruir a fonte da decadência. Gente, ele sabe de algo que nem o próprio Elric entende ainda. Mas enfim, mostra ao longe a Ilha do Dragão, né, a capital de Melniboné, e é pra lá que Elric irá voltar. Stracha é tão sinistra que abre caminho no meio do mar, enquanto Elric é carregado por ela, ao mesmo tempo que descobre que está fadada a destruir Melniboné. E sem saber do regresso do imperador, as coisas continuam na mesma no palácio, com episódios de tortura e abuso dos nobres sobre os escravos, isso acontecendo em toda parte. Nesse cenário caótico, como vocês podem ver, Ircon é saudado pelos lords, mas em uma falsa modéstia ele diz que seguirá a tradição do luto pelo antigo imperador e em 7 dias ele aceitará a coroa e desposará de ninguém menos do que... Bem na hora em que ele iria revelar, alguém chega para atrapalhar seus planos, e esse alguém vocês conhecem muito bem. Pois é, Elric está de volta e já chega acusando Ircon. Simoril comemora. Ircon, por sua vez, rebate falando que o viu se afogar e que aquele não é Elric, e sim um demônio se passando por ele. Mas os guardas se viram contra o príncipe e defendem o verdadeiro soberano. Até uma faca é passada em volta do pescoço do Ircon para lhe calar. Enquanto Ircon é rendido, Simoril vai abraçar o marido, mas Elric ainda tem mais uma palavra. Ele manda abaixarem as armas, mas sua esposa refuta sua decisão, já que o irmão merece a morte. Contrariando-a, Elric dá uma sentença que perto dela a morte parece rasa. Os olhos de Ircon saltam de medo. Então é proferido que o príncipe será banido de Melniboné com o rosto marcado a ferro para que todos os homens o caçem e tragam-lhe a cabeça. Mas antes do exílio, terá que comer, direto do chão, o coração de todos que o ajudaram a conspirar contra o seu imperador. Depois dali, Elric e Simoril se reúnem na cripta em que estão congelados seus ancestrais. Ela está enraivecida com a sentença do marido. O acusa, inclusive, de ter concedido perdão ao cunhado, pois, ao seu ver, banimento não é castigo. Isso que Elric contesta, pois morrer só, longe de tudo que conhece para Ircon, seria bem pior. Elric faz um discurso sobre o que é ser melniboniano e usa o exemplo dos antigos para justificar o comportamento de Ircon. Tudo isso dá a entender para Simoril que Elric tem vergonha de seu sangue, então ela lhe faz uma pergunta. Mas o imperador se cala e olha para o seu pai e faz a mesma pergunta a ele. E tu, pai, tem vergonha do teu sangue? Em frente ao espelho, Simoril tem um cabelo arrumado por uma escrava. Em outro ambiente, vemos uma mão ensanguentada e amarrada. Sabemos que em outro lugar, pois mostra o quarto de Simoril por completo. Nada diferente de um quarto melniboniano, né? Com pessoas tratadas como objeto. Então, eis que somos apresentados ao responsável pela mão de sangue.
É o próprio Irkon que, mesmo acorrentado, não deixa de fazer um ritual para invocar o Devorador dos Abismos. E parece que ele consegue, pois o reflexo que Silmaril vê agora é diferente. Elric, ainda na cripta de gelo, é chamado às pressas por seu fiel soldado que anuncia que é um demônio no castelo. Passam pelos salões que são repletos de sangue e corpos mutilados, e a primeira coisa que Elric pensa é em Silmaril, e sobe apressado as escadarias até que encontra Irkon solto. Na verdade, não tão solto, já que ele está montado em um monstro, o tal demônio, Devorador dos Abismos, que chamam de Aevenkar. E para piorar, não está só, ele carrega em seus braços o corpo de Silmaril. Elric se revolta com o primo, e em provocação, Irkon abusa de Silmaril e isso deixa o imperador possesso de raiva e com a espada desembainhada, tenta atacá-lo. Elric luta, mas o demônio é mais forte. O imperador chega a cogitar a ajuda de Ariosto, um dos senhores do caos. Porém, o demônio lhe dá uma surra e Irkon debocha. Aevenkar prende Elric e está prestes a matá-lo, mas na hora H, o príncipe ordena que pare, pois quer contemplar mais um pouco da derrota de seu primo. E não é que Irkon ainda debocha mais, diz que lhe concederá uma morte mais refinada, mas não hoje. E assim ele abre um portal e desaparece junto com Silmaril e o demônio. Elric clama pela esposa e não vê outro jeito a não ser invocar Ariosto, também conhecido como Protetor das Espadas Negras. O treinador dos dragões tenta impedir Elric, mas já é tarde demais. Elric expulsa de Vintivá do quarto e com as portas fechadas ele continua com a invocação. Nisso, ele oferece a vida de todos ali presentes. As escravas, soldados, todos estão mortos, até que uma voz roga seu nome. Os olhos negros encaram Elric. O albino se assusta ao ver a imagem de Ariosto representado como uma criança de pele muito clara. Em meio ao massacre, Ariosto pede para que Elric se levante, pois aguardava seu pedido há muito tempo. Então, meus caros, essa é a parte 1 do Trono de Rubi. Quer saber como essa história termina? Para trazer a segunda parte eu preciso de vocês. Comenta muito aqui embaixo e se inscreva no canal, pois a melhor parte ainda há de chegar. Espero te contar em breve.